Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, de 10 de dezembro. O Ibovespa apresentou queda de 1,04%, não conseguindo aqui se sustentar acima dos 46.200 pontos. Para gerar algum sinal de força para reversão dessa tendência de baixa, que eu já comentei na última videoanálise, superação desse ponto aqui, precisa voltar realmente a se sustentar acima dos 46.200 pontos. E o outro lado seria um sinal de enfraquecimento da força compradora apresentada nesse forte candle de alta, é acontecer a perda da mínima do pregão de hoje, 45.351 pontos. Então seria um ponto negativo aí para o Ibovespa, até porque a tendência ainda no gráfico diário permanece sendo de baixa. No mini índice, cheguei a recomendar uma compra que não deu certo. A compra foi recomendada por volta ali das 15 horas, das 12 para as 13 horas. Essa compra, o meu objetivo era buscar pegar uma parte de um movimento de subida de um fundo ascendente no gráfico de 60 minutos, dentro do que eu já tinha mencionado na última análise. Não andou, começou a dar sinais de enfraquecimento dessa subida no gráfico de 10 minutos, e no momento que, depois de ter gerado a primeira mínima ascendente, superada a máxima do pregão anterior, do candle anterior, perde essa mínima ascendente no G60, eu encerrei antecipadamente a posição. Você foi informado disso no seu celular ou mesmo pela página no Google+. Para receber essas informações, acesse aqui as informações, o texto de informações do vídeo no YouTube, dessa videoanálise. Vai ter lá o link da página no Google+, lá tem os procedimentos para receber as mensagens de recomendação no seu celular, bem como acompanhar através somente do Google+. Essa operação foi uma operação que trouxe perda de 0,25% e uma redução, que proporcionou uma redução no capital total de 0,14%. Fico mais para a ponta compradora enquanto não apresentar muita sinalização de topo descendente, ou seja, vir para cima dos 46 mil pontos com alguma força. Se não vier apresentar fraqueza aqui no G60 e algum indício de topo descendente nessa região dos 46 mil pontos, ficaria mais para arriscar alguma venda em cima do mini índice. No dólar, recomendei uma venda no dólar logo ali na primeira hora de pregão, mais para o final da primeira hora de pregão, que não foi acionada. E na segunda hora de pregão o dólar veio ainda mais forte para cima. A partir desse momento ele desconfigurou para mim, de acordo com o meu método, a possibilidade de abrir venda de imediato em cima do dólar. Então eu cancelei a operação, também informado lá no seu celular ou via página do Google+. O dólar conseguiu no decorrer do dia superar a máxima, principalmente a partir das 15 horas, superar a máxima do pregão anterior. Então, assim, minha expectativa era, depois do dólar ter gerado esse movimento forte para baixo, no G60, perdendo vários fundos anteriores, várias mínimas anteriores no gráfico diário, a expectativa seria de tentar pegar o quê? Uma nova movimentação no gráfico de 60 minutos, enfim, uma continuidade desse movimento de baixo. Não fez isso e só voltou a ficar mais para a ponta compradora pelo meu método quando voltou para cima dos 3.811, quando basicamente anulou aquele candle lá de baixo. Só que a entrada, olhando um gráfico de 10 minutos, só aconteceu lá em cima, já no final do dia, então optei por não executar mais essa entrada. Na sequência aqui para comentar PETR4, lembrando, se a análise está sendo útil para você, lembre-se de dar um like nela e também de se inscrever no canal. Petro, queda de 2,61% e retorno para baixo da zona de suporte de 7,52 a 7,58, enfim, voltou a configurar mais como resistência essa região. Fecha uma vez acima e volta para baixo. Então, para Petro trazer algum sinal de continuidade desse movimento de subida, precisa realmente voltar para cima desse patamar e principalmente superar os R$ 7,57, dando sequência aqui a um movimento de subida no gráfico diário. Por outro lado, sinal mais negativo em termos de fraqueza por parte dos compradores, é a perda da mínima do pregão de hoje, 7,31, que aumentaria a chance de fechamento desse gap aqui na faixa dos 7,20 até os R$ 7,13. Na Vale 5, o dia foi de alta de 3,83%, fechamento acima dos R$ 10, também do gap, em 9,81, uma sinalização positiva a favor de um movimento de repique de alta. Não há como se esperar muito desse movimento, ele pode até apresentar alguma força, mas ter já a expectativa que esse movimento vai ser forte para cima, eu não teria essa expectativa ainda. Então a Vale segue aqui dentro do movimento de subida, ainda com chance de ter mais um ou dois candles aí para cima. Ficar atento aí mais, no meu entender, ponta compradora um pouco mais para day trade. Ideal
que a entrada ocorra após algum movimento de correção no intraday. Olhando agora para outros papéis, BRFS3, cheguei a recomendar uma venda na BRFS3 se perdesse a mínima do pregão anterior, 57,69. Essa venda foi executada, uma venda em 57,68, stop em 59,01 e um objetivo na faixa de R$ 55,02. O fato principal é que eu não deveria mais voltar para cima dos R$ 58,60 depois dessa venda. Principalmente nem para cima aqui dessa região, que foi uma região bem respeitada em termos de resistência, em torno de R$ 58,25. Para que tenha uma perspectiva mais favorável uma perspectiva favorável para a nossa operação, teria que perder a mínima do pregão de hoje para gerar um pivô de baixa no G60. Então isso seria um sinal mais relevante. Na BEV3, a Ambev está bem travada, assim, caindo, está mais fraca do que o Ibovespa nesse momento, olhando ali topos descendentes, mas nada de deslanchar ainda. Se a gente observar aqui, fechou abaixo, volta a fechar acima, volta a fechar abaixo. Se perder essa mínima aqui, aumenta a chance de dar uma descida, ou seja, se perder os R$ 18,10. Mas ainda é um ativo que eu vou ficar de olho, porque depois desse longo movimento mais de baixo e vários topos descendentes ainda sem deslanchar para baixo, se apresentar aqui algum sinal de fraqueza para cair e gerar alguma sinalização de força, eu ficaria mais para arriscar na operação, mesmo sem ter uma tendência ainda apoiando aqui no gráfico diário uma posição de compra em cima de Ambev. Na CTIP3 a gente permanece comprado, o stop já pode sair num patamar que não seja mais de perda nessa operação. A mínima de hoje já vai ser uma referência para isso, os R$ 38,45. Para que a operação ganhe uma chance de não só de bater no objetivo e até de dar um lucro maior, é importante que essa ação consiga romper uma resistência aqui montada nesses pregões, R$ 39,29. E na Lame 4, a ação fechou aqui com candle de indefinição, também é importante não voltar para baixo dos 18,70, porque seria um sinal de enfraquecimento, um sinal de formação de topo no mesmo nível de um topo anterior. Então seria um primeiro indício negativo para a nossa operação, que eu vou ficar atento para verificar, dependendo da forma como acontecer, um possível encerramento antecipado dessa operação. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.